Boa noite. Deus é bom. Vamos orar? Não existe nada que nessa noite Deus não possa resolver para você. Ele é a nossa resposta em todo o tempo. Então, se você tem uma pergunta para fazer a Deus, Ele te responde. Talvez não seja a resposta que você gostaria, mas Ele responde. Então, vamos inclinar o nosso coração, vamos orar nessa noite. Vamos dizer para o nosso Pai que Ele é um Deus santo, Ele é um Deus bom. Pai, obrigada pela Tua palavra revelada ao nosso coração nessa noite. Obrigada pelo avivamento dentro de nós. Obrigada pela presença poderosa, maravilhosa do Teu Espírito Santo. Contigo, Pai, saltamos as muralhas. Contigo corremos rápido. E no meio de uma tormenta, de uma tempestade, existe um caminho, o Teu caminho para nós. Sabemos que o Senhor estará conosco até o fim. O Senhor estará conosco até o fim. Não existe nada que seja demasiadamente difícil que o Senhor não possa fazer por mim, por nós nessa noite. O Senhor é aquele que traz poder para nós. Temos uma autoridade de filhos, filhas do Deus Altíssimo. Tudo o que desejamos nessa noite é dizer santo, santo, santo. O Teu nome está acima de qualquer outro nome. Nós adoramos e louvamos o Deus que é invisível aos nossos olhos, mas é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais do que poderíamos. Obrigada pela manifestação de cura, de milagre neste lugar e pela internet nessa noite, Pai. Obrigada pelos caminhos que se abrem diante de nós, cadeias são quebradas, toda perturbação, todo espírito sedutor para roubar de nós a palavra nessa noite, você está repreendido no nome de Jesus. Obrigada, Pai, pela presença, por essa presença maravilhosa. Tu és santo, 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 Deus forte, Deus bom, Deus glorioso, Deus maravilhoso, Deus de poder, de glória, Deus santo, Deus que caminha conosco pelos pastos verdejantes, Deus que nos leva a beber das águas doces como mel, Deus que refrigera nossa alma, que está conosco quando passamos pelo vale da sombra da morte, não temos medo. O Senhor está conosco, o Senhor está aqui, o Senhor está conosco nessa noite. Obrigada, Pai, pelas maravilhas que o Senhor opera em nós. Muito obrigada pelas maravilhas. Temos coração grato, temos contentamento. O Senhor nos cerca com alegres cantos de livramento. O Senhor nos cerca com alegres cantos de livramento. Tu és Deus de livramento. Tu és Deus que opera em poder e glória. Deus de livramento. Deus de milagres. Muito obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem algo para nós, que os nossos olhos, por fé, podem contemplar. Que seja uma noite doce, de entendimento, de palavra revelada, Pai, aos nossos corações. Amém. Nós vamos começar louvando. Você me ajuda, Marciana? Oh, aleluia! Essa noite eu quero fazer uma comparação, aquilo que a palavra de Deus diz, que nós somos como árvores plantadas pelo Senhor. Quando você começa a dar frutos, uma árvore quando começa a dar frutos, ela não para de dar frutos. E eu quero que nessa noite você entenda muito bem o que Deus estará falando para você. Por que eu pedi para a Marcela vir me ajudar em louvor e adoração? Para que você comece a aquietar teu coração e prepara teu coração para receber a palavra. Prepara. O teu coração é uma terra que tem que ser preparada. A palavra de Deus é uma semente. Jesus é a semente, ela é uma semente perfeita. Se você pegar uma semente, ela contém no DNA dela tudo que ela vai produzir. Mas ela começa como uma semente.
Então, Jesus é a semente que foi lançada no nosso coração. Você tem uma nova natureza e você não pode simplesmente desprezar isso, porque isso é poder para você. Então, não liga para a Marciana, não olha para a Marciana, olha para Jesus. Fecha teus olhos e aproveita e vamos adorar juntos nessa noite e louvar o nosso Pai. Amém? Nós te amamos, Pai. Boa noite. Vamos inclinar o nosso coração, porque estamos diante do Todo-Poderoso. Oh, Pai, nós te amamos. Te adoramos, Cordeiro Santo. Te adoramos, Cordeiro Santo. Inclinamos, Pai, o nosso coração diante de Ti. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Nós te amamos. Bendizemos o Teu santo nome. Bendizemos o Teu santo nome. Declaramos o nosso amor, Pai, unicamente a Ti, Pai. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. Te adoramos, Cordeiro Santo. Te adoramos, Cordeiro Santo. Te adoramos, Cordeiro Santo. Digno de ser adorado, digno de ser louvado. Santo, Santo de Israel. Santo, Santo de Israel. Santo, Santo de Israel. Santo, Santo de Israel. Digno de ser adorado, Pai. Digno de ser louvado. Nós te adoramos. Cordeiro Santo. Cordeiro Santo. Cordeiro Santo. Eu te amo, eu te adoro, te glorifico. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro, te glorifico, Pai. Eu te amo, Pai. Eu te adoro. Obrigada, Pai, que luz é a Tua palavra, Senhor. Ela traz luz para o meu entendimento, Pai. Eu te amo, eu te adoro, te glorifico. Obrigada, Jesus. Eu te amo, te exalto. Te glorifico, Pai. Eu inclino meu coração a Ti. Eu entrego meu coração a Ti, Senhor. Obrigada, Pai. Tu és aquele que é digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Obrigada, Pai. Obrigada pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada, Pai, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Nós te amamos, te adoramos. Te adoramos, Pai. Obrigada. Obrigada, Pai. Adoramos. Adoramos a Cristo que venceu. Adoramos a Cristo que venceu. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Adoramos, adoramos aquele que venceu. Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nessa terra que não possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu.
adoramos a Ti, Senhor. Adoramos a Ti, Pai. Adoramos a Ti, não resistimos à Tua palavra. Acolhemos em amor a Tua palavra, Senhor, que vai ser ministrada essa noite. Nós te agradecemos, Pai, nós te agradecemos. Obrigada, Pai, obrigada. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Obrigada, Pai. Ouvi-se a voz do Senhor. Ouvi-se a voz sobre as águas. Troveja ao Deus da glória. Troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo. A sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Nós te amamos, Pai. Aleluia. Santo de Israel. Vamos pegar Jeremias. Vamos começar nessa noite com o profeta Jeremias. Jeremias 17, a partir do versículo 7. Você pode ter de Deus tudo o que você desejar. Basta você conhecê-lo cada vez mais. Um dos maiores desafios que nós temos é entendermos que quando amadurecemos como uma árvore, você não para de dar fruto. Até uma árvore começar a dar fruto, há um processo. Tem flores, ela vai crescendo, vai sendo adubada, a terra boa, tem água. Mas quando ela começa a dar frutos, nunca mais ela para de dar frutos. Isso é automático, chega na época da estação, ela dá frutos. Só que nós vemos que como árvores frutíferas, você dá fruto em qualquer estação. De seca, não importa a estação, você continua sempre dando frutos. Então você não tem que se esforçar para produzir o fruto. Qual é a nossa jornada de desafio? É esse trajeto do amadurecimento. Nós precisamos entender que somos forasteiros nesta terra. Não ficaremos para sempre aqui. Esse mundo é uma grande aventura, ele é lindo, eu acho esse mundo maravilhoso, mas eu fico pensando o mundo que me aguarda. Se eu acho esse lindo, imagina aquele que Deus criou para você ficar para sempre. Nossos olhos nem conseguem, nossa mente nem consegue imaginar. Então você tem que aprender a viver aqui um dia de cada vez, sabendo que você é mensageiro da paz. Os seus pés levam a paz. Você tem a resposta que o mundo procura. Então, qual é o meu grande desafio diário? Colocar minha carne em morte. Porque ela sempre quer ir na minha frente. Ela sempre quer dar resposta. Aí você tem que se edificar e colocá-la para trás. Porque o diabo não é culpado por tudo que acontece. Se alguém atravessa a rua e é atropelado, foi o diabo. Não, ele ficou distraído.
Deveria ter prestado mais atenção. Nós temos que parar de dar ibope para o diabo. O Brasil, o país é muito místico. Então, tudo é o diabo. Sim, o diabo é culpado. Mas o maior culpado foi Adão, que desobedeceu. O diabo deu uma sugestão para ele. Se ele não tivesse aceitado, nada disso estaria acontecendo. Então, quando Deus falou com Adão, Adão fez a escolha errada. Tudo que o diabo pode fazer é trazer sugestões malignas para você. Você tem que ter o discernimento. E para isso precisamos conhecer a Deus, conhecer a palavra. Precisamos entender que somos filhos de Deus, com autoridade. Não estamos mais naquele lugar de trevas, de morte. Fomos transportados para outro reino de vida, de luz. Você tem que entender que você não tem mais a antiga natureza, você não é mais pecador, você é santo. Às vezes, quando eu ouvia isso, eu pensava, imagina, sou santa, faço tanta coisa errada. Sim, você é santo, eu sou santa. O nosso homem interior é perfeito, fomos santificados. Agora, o meu problema é igual ao teu problema. Estamos dentro de um odre velho, dentro de um corpo adâmico, que não vai entrar no céu. Ele vai voltar ao pó. Então, nessa noite, eu quero que você leia atentamente comigo essa profecia, essa palavra profética de Jeremias, que já aconteceu em Cristo. Jeremias 17, versículo 7. Em Cristo isso se tornou possível. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Isso aqui lembra o Salmo 1, vocês não acham? Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Não é o banco, não é o amigo, não é a herança, é o Senhor. Você acha que quando Deus está agindo, alguém pode impedir? Não, ninguém. Aí amanhã aparece alguém lá no depósito de construção da Vera e compra o depósito inteiro. É possível? Sim, é possível. Agindo Deus, quem vai impedir? Faz uma encomenda enorme de empadas para o Gustavo? Entra na loja daqui e compra tudo? Oh, glória! Ela tem que voltar correndo para fazer outro estoque? Aleluia! E olha para Natasha, chega e compra e faz uma encomenda maravilhosa e ela não vai dar conta? Tem que contratar pessoas para conseguir? Agindo Deus, quem pode impedir? Quem? Quem pode dizer não é possível? É possível, sim. É possível, sim. Porque olha só, nós confiamos no Senhor. Ele é a nossa força. Então ele continua dizendo, porque essa pessoa que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Porque ele é um carvalho de justiça plantado pelo Senhor. Você é um carvalho de justiça. Comece a se enxergar como filho de Deus. Comece a entender que você não é mais das trevas, você é da luz. Não dê ibope para a sua carne, que fala que está doente, que está fracassada, que está envelhecida, que está com preguiça. Não importa o que ela diz para você. O que a palavra diz para você? Que nós temos uma autoridade, que somos abençoados. A nossa casa vai entrar no céu, sim. A nossa parentela vai para o céu, sim.
Porque nós estamos puxando a fila com as nossas orações. Não temos que discutir com ninguém, não temos que bater boca com ninguém. Nós só temos que crer e fazer com a nossa própria vida, a nossa própria escolha. Você é líder dentro do reino do teu Pai. Você não é o que a sua carne diz para você. Você é aquilo que a palavra de Deus diz para você. Então nós temos que encorajar uns aos outros a continuarmos firmes, orando, louvando. Lembrando disso, amanhã é quinta-feira, das 3 às 4, vamos estar aqui orando, adorando ao Senhor. Venha, passe uma hora aqui orando no Espírito, adorando a Deus. Isso é força para você. Isso edifica a sua fé. Isso traz amadurecimento, porque você é uma árvore plantada pelo Senhor, crescendo, dando fruto. Oh, aleluia! Pega Mateus comigo, Mateus 7. Olha Jesus falando aqui. Mateus, capítulo 7. A partir do versículo 17. Jesus começa a falar sobre engano. Você tem que observar o comportamento dos falsos profetas. E nos últimos dias, que tem de falso profeta, nunca teve tanto falso profeta como na nossa geração. Porque isso é bíblico. Quando Jesus disse que na época das dores de parto, e havia uma avalanche de enganos, enganadores, falando no nome dele, mas só falando, não vivendo. Então não se engane quando alguém fala sobre Jesus. Olha a vida daquela pessoa. Como é a vida daquela pessoa que está falando para você de Jesus? Qual é o comportamento dela? Porque você vai descobrir que aquilo é um grande engano. A palavra de Deus é a verdade. E no nosso meio existem falsos profetas, falsos irmãos. Não é porque alguém está com a Bíblia na mão que ele é perfeito. Quando você entende a transformação que tem que acontecer diariamente em nós, você começa a descobrir que nem tudo que reluz é ouro. Você começa a descobrir que muito barulho e nada de poder. E nós estamos atrás do poder do Espírito de Deus fazendo no nosso meio. Hoje eu recebi um testemunho maravilhoso de uma irmã, que se você olhar para ela, ela não é uma pregadora de púlpito, ela é extremamente tímida. E eu conheço a trajetória dela porque faz muitos anos que eu acompanho as mudanças da vida dela. Ela não é de Lins. Eu a vi somente, acho que 2 vezes. E ela começou a orar no Espírito Santo, vem de uma história de depressão profunda. E a filha com depressão, adolescente com depressão, mãe depressiva. E ela conheceu a verdade do Evangelho. E ela começou a orar no Espírito Santo. E começou a crescer, a amadurecer. Começou a entender o poder da palavra. E ela descobriu que ela gosta muito de orar. E ela foi se identificando com os vizinhos, foi orando com uma pessoa, orando com outra. Ela começou a entender que é melhor você ir em um lugar que Deus diz para você ir do que você ficar indo de casa em casa e não ter resultados. E ela disse: Rita, eu tenho orado pela minha vizinha e ela é surda, usa um aparelho em um dos ouvidos. Do outro ouvido ela é muito surda e do ouvido esquerdo, ela usa um aparelho, só que ela não tinha condição de comprar o aparelho para o ouvido direito. E ela, quando ela foi ontem, acho que foi ontem, na casa dessa vizinha, que a chamou, ela disse para essa minha amiga, nossa irmã na fé,
que ela tinha sido enganada. Ela tinha um dinheirinho, comprou pela internet um aparelho, e o aparelho não funcionava, ela estava muito chateada. E ela conhece a palavra também. E essa nossa irmã disse a ela: quer que eu oro? Vamos orar? Porque Deus cura. E ela falou que na hora bateu uma certa resistência, mas ela tinha uma forte inclinação para orar. Bom, final da história. A mulher foi curada. Simplesmente curada. Numa oração de adoração, uma oração simples. Tirou os aparelhos, tirou o aparelho do lado esquerdo, ouvindo do lado direito, ouvindo do lado esquerdo. Ela deixou de ser surda. E ela começou a chorar. Por isso que a minha amiga descobriu que funcionou. Porque a minha amiga estava adorando e ela começou a entender tudo e começou a chorar e chorar. Deus só precisa de homens e mulheres que se entreguem verdadeiramente à escola do Espírito Santo. Que fique lá no secreto. Porque Deus te enxerga no secreto. Não pare de orar no Espírito. Valorize o que Deus tem lhe dado. Dê passos de fé, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mortifica a sua carne. O nosso grande problema se chama carne. Nós temos 3 inimigos que ficam no nosso encalço: a carne, o mundo e o diabo. São 3 adversários que temos. Você não pode ignorar isso. Por isso que nessa noite eu quero que você entenda que você é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, junto às suas raízes, são profundas no Espírito. Você nunca vai deixar de dar fruto. Você precisa crescer e amadurecer, porque quando você começar a dar fruto, você não vai parar. Você vai continuar dando fruto em qualquer estação. E o diabo quer impedir que você dê fruto, porque antes dos frutos vêm as flores. E vêm as raposinhas para comer as flores. Se come a flor, cai a flor, não vai dar fruto nunca. Uma árvore florida, carregada, vai dar muito fruto. O diabo está vendo. Ele vai tentar te resistir. Só que ele não pode te parar. Então, qual é a estratégia dele? Ele faz você se parar. O que ele corta de você? A oração. O suprimento da fé. A palavra, ele vai distrair você para você não ler a Bíblia, para você não orar. É isso que ele vai fazer. E vai jogar você talvez até num ativismo. Eu já fui muito disso. Quem me conheceu há uns 20 anos atrás, eu ia em todos os lugares. Até que o Espírito Santo, eu fui, glória a Deus, aleluia, que eu nunca parei de orar em línguas. A oração em línguas é um breque. Ela vai te ajudando, ela vai te edificando, te fortalecendo. E olha só, vamos ver aqui. E aqui Jesus começa a falar sobre, aqui ele fala sobre a nova natureza e a velha natureza. Assim, Mateus 7, versículo 17. Bem, para você entender melhor, vamos pegar do versículo 13, para ficar completo a pintura no seu íntimo. Jesus está dizendo aqui no finalzinho, é uma pregação maravilhosa que começa em Mateus 5. Você quer pegar você quer nessa noite conhecer uma pregação poderosa, essa de Jesus, de Mateus 5 até Mateus 7. Ele prega tudo sobre a nova natureza, sobre o começo e o fim do lago de fogo. E ele fala algo maravilhoso que ele diz assim: olha, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida.
e são poucos os que acertam com ela. Nessa porta larga, todo mundo nasce nessa porta, nesse caminho largo aqui. Que é o novo, que é o primeiro nascimento. Você nasce pecador. E é bem largo o caminho. Nascemos todos condenados ao inferno. Todos. Nascemos pecadores. Por isso pecamos. E é por isso que ele começa a comparar. Uma árvore de uma antiga natureza, de pecado, ela só produz pecado. Não tem como ela produzir outra coisa. Ela é uma árvore de pecado. Nasceu pecador, peca. Uma árvore santa dá bons frutos de santificação. Então ele diz aqui, ó, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Nascemos de novo, nosso homem interior dá fruto de bondade, de longanimidade. O seu homem interior produz. São os frutos que estão lá em Gálatas 5. É do homem interior nascido de novo, né? Não são frutos do Espírito Santo. Pega comigo Gálatas 5. Eu vou voltar para cá só para você ver os frutos do seu homem nascido de novo. Os frutos daquele homem que tem uma nova natureza, um espírito nascido de novo. Olha só. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito do homem nascido de novo. Aqui não é fruto do Espírito Santo. Aqui são os frutos de uma árvore boa, de um homem que nasceu de novo. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso aqui são os frutos da árvore que você se tornou. Vamos voltar agora para Mateus 7. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. A pessoa que é pecadora não consegue produzir frutos da nova natureza, porque ela só produz frutos da árvore dela, da raiz de pecado, adâmica. Só tem 2 tipos de pessoas no mundo, filhos de Adão e filhos de Deus, só, não tem meio termo. Ou a pessoa nasceu de novo, filha de Deus, ou ela continua com a antiga natureza, filha de Adão. E para entrar no céu, só os filhos de Deus entram no céu. Tem que ter uma nova natureza. Percebe que não dá para fazer vista grossa para a nossa parentela? Porque dá trabalho. Você, nas reuniões, quando reuniões de família, que tem uma porção de parentela, só você nasceu de novo, é trabalho, árduo. Você tem que perdoar, dar bom testemunho, ficar com a boca fechada, não produzir nada que traga contenda, maledicência, ter uma posição firme. Não vão gostar. Mas você se torna um testemunho vivo, uma carta lida. E no dia da visitação, aquela pessoa vai se lembrar que um dia cruzou com você. Isso é força para ela nascer de novo. Você tem que garantir que o seu irmão, que a sua irmã, que o seu pai, que a sua mãe cheguem no céu. Você tem que garantir isso. E é trabalho árduo. Você tem que garantir que os seus amigos cheguem no céu. Senão você não é um bom amigo. Você não é uma boa irmã. Como que eu posso dormir em paz sabendo que o meu irmão vai para o inferno? Que ele não nasceu de novo?
Enquanto ele não nascer de novo, você continua orando, continua se posicionando, continua sendo a carta lida, continua firme. Porque você quer ter convicção no seu íntimo de que se ele for na sua frente, ele chegou no céu. Ele só foi na sua frente. Ele vai estar lá te esperando. Mas se você não tem essa convicção, será um dia muito triste saber que pode ser que você nunca mais encontre aquela pessoa e que ela se perdeu por toda a eternidade. Nós estamos aqui para levar os nossos entes queridos para o céu, levar o mundo inteiro para o céu. Nós temos que batalhar diligentemente para que a nossa cidade seja varrida pelo poder do Espírito. Há muitos anos, uma amiga teve um sonho, muitos anos. Eu era recém-convertida na época, e ela nem contou o sonho para mim, contou o sonho para a Marílis, que me contou. Ela nunca tinha vindo a Lins, e ela teve um sonho. Ela disse que ela via Lins totalmente coberta, um rio enorme cobria a cidade. A cidade foi inundada por um rio que estava inundando, e ela sabia que aquele rio que inundava a cidade era o rio do Espírito Santo. E ela disse: aquela cidade vai ser avivada. Nós estamos aqui para isso, colunas firmes no meio da igreja, orando pela nossa cidade. Lins é uma cidade próspera, sim. E você que está me ouvindo pela internet pode mudar para Lins. Aqui tem ótimas lojas, tem uma gastronomia maravilhosa, perfeita. Nossa cidade é abençoada porque estamos aqui. E Deus está conosco. Então comece a pensar no poder de Deus na sua vida, abençoando as pessoas ao teu redor. E ele fala, no versículo 20, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque se não tiver a nova natureza, não vai entrar no reino dos céus. Não é porque você fala de Deus. Você tem que entender que tem pessoas mortas, líderes espirituais mortos, que falam de Deus, mas não o Deus da Bíblia. Então não deve ser escândalo para você quando você ouve cada barbaridade da boca deles. Eles não são nascidos de novo. Então não é surpresa para você. Pega comigo. Aleluia. Mateus 12. Um pouquinho para frente. Jesus falando a mesma coisa. Versículo 33. Aleluia. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Hoje você é uma boa árvore, plantada pelo Senhor, você tem a nova natureza, você dá bons frutos. Então mortifique a sua carne, não deixe a sua carne te enganar. Aí ele fala, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então, olha só, do bom tesouro do nosso coração, um coração mudado, transformado, ele não fala mais sobre mágoas, ressentimentos, falta de perdão, não é para você. Você é aquele que perdoa, aquele que abençoa. Você é aquele que não paga o mal com o mal, mas você paga com a prática do bem. Você é aquele que ora por aqueles que te perseguem. Tem alguém te perseguindo? Ora por eles. É isso que a Bíblia te orienta. Nessa noite eu quero terminar no Salmo 37, que eu acho que é um resumo disso que estamos falando. Depois a nossa irmã Cici vai terminar a reunião orando, aleluia.
Olha, eu estou te dando uma deixa de você se preparar para uma oração poderosa. Estou te avisando com antecedência. Ô, glória! Salmo 37. Versículo 23. O Salmo 37 é um salmo muito bonito, muito edificante. Eu gosto muito desse salmo. Salmo 37, a partir do versículo 23. Então você nasceu de novo, comece a pensar sobre isso. Comece a orar no Espírito Santo, edificando a sua fé. Todo aquele que nasceu de novo, você que está me ouvindo, você nasceu de novo, você pode falar em outras línguas. Orama, chori, kandama, socorro, borabá. É simples como respirar. É só soltar o som da sua voz e você fala, porque é o Espírito Santo que ora por nós. Quanto mais tempo você passa orando no Espírito, mais edificada fica a sua fé. Isso é uma grande bênção para nós. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O homem nascido de novo, ele fala com sabedoria. A instrução da bondade está na boca dele. Ele dá frutos, ele tem um coração onde está guardado um bom tesouro, a lei do Senhor. Então, nessa noite, o que você tem que pensar? Eu sou uma árvore frutífera. Eu dou frutos em qualquer tempo, não importa se eu estou numa época de sequidão. A minha árvore a raiz está firmada no Espírito Santo. Eu dou frutos bons, eu tenho respostas do meu Pai Celestial. Eu continuo adorando o meu Pai, eu continuo louvando. Eu não ando olhando as estações, porque a minha raiz está profunda nas águas do Espírito. Então vamos começar a pensar diferente. Deus te ama, Deus tem respostas para você. Somos fortes e corajosos em Cristo. Saltamos muralhas, não temos medo, um dia de cada vez. Amém? Então, Cici, aleluia. Boa noite, amados. Com alegria, nós estamos aqui com alegria. Quando a Marciane estava aqui adorando a Deus e louvando ao Senhor, eu tinha vontade de me levantar e gritar e adorar. Porque nós temos a natureza desse Deus a quem nós adoramos. É como um filho desejando estar no colo de uma mãe. O problema, amados, que nós não temos essa consciência, esse convencimento totalizado dentro do nosso coração. Então, às vezes a gente adora a Deus sem muita empolgação. Entenda que quando nós adoramos a Deus, nós estamos fazendo isso como se sendo a coisa mais correta, porque nós estamos adorando aquele que tem a mesma natureza que nós. Hoje eu estava ouvindo um documentário
E algumas aves, quando nascem 2 filhotes, a mãe alimenta aqueles filhotes até um certo momento. E esses filhotes são alimentados, chega um momento que somente um cabe no ninho. Um tem que ser expulso. E o mais fraco é expulso e vai morrer. É expulso do ninho e a mãe só alimenta um. E eu fiquei pensando, mas por que a mãe deixou até esse ponto? Porque havia ali uma seleção de quem ia ficar mais forte e estabelecer a vida para os demais descendentes quando ele tiver um ninho também. O mais forte sobreviveu. Isso acontece conosco. Quando Deus nos deu condições de nascermos novamente com a mesma natureza de Deus, você vai decidir quem vai imperar na sua vida. Se você alimentar a sua nova criatura, se você alimentar a nova Ciciane, a nova Rita, a nova Sônia, essa impera e a outra natureza morre. Nós decidimos. E aquilo, quando eu vi aquela luta dos 2 pássaros, somente um ficava no ninho, eu falei, isso acontece com a gente. Você é aquele que você alimenta. Se você ler a palavra de Deus, se você adorar a Deus, se você glorificar o Senhor, se a palavra de Deus estiver no seu coração, você vai vencer como nova criatura. Mas se você somente ver televisão, gastar o teu tempo com séries, com palavras, com conversas que não são do céu, com conversas mundanas, você vai alimentar a sua velha criatura. E ela não vai deixar a sua nova natureza crescer e vencer. É assim que funciona. Lá em Colossenses, quero ler um versículo. Enquanto a pastora falava, veio esse versículo no meu coração. Colossenses 3, diz assim, portanto, 3:1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. No versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou,
no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amados, estamos numa condição hoje que não há mais desculpas. Ou vivemos como seres carnais, ou vivemos como novas criaturas que Jesus nos deu condições de sermos. Não tem 5 termos, são 2. Ou você é carnal, ou você vive como nova criatura em Cristo Jesus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí ele diz, por quê? Sobre esses que estão vivendo como a natureza terrena, dando frutos carnais, que vem a ira de Deus. A ira de Deus é aquilo que me afasta de Deus, aquilo que me deixa longe de Deus. Então, se todos os dias, aqui neste lugar, a pastora fala, em ir para o seu quarto, em adorar a Deus, em orar em línguas, em ler a palavra, esse é o caminho, não há outro. Não há outro. Porque se nós dermos frutos carnais, o Senhor vai dizer, pelos frutos eu estou vendo quem você é. Não é pelo que você fala. Não é porque você vem aqui uma vez por semana, 2 vezes. É pelo que você vive. É pelo que você pensa. É pelo que você busca. O que você busca aqui nessa terra? As coisas do alto ou as coisas terrenas? A palavra de Deus, ela é uma cartilha muito clara. Ela mostra exatamente aonde nós estamos. Ela mostra exatamente quem somos. Ela mostra qual é o caminho que nós estamos seguindo. Então, amados, os sinais estão aí. Não há como negar que estamos passando por um processo dos fins. Não há mais tempo de deixar para lá. Vocês já viram algum preguiçoso prosperar? Algum preguiçoso sentado e ficar rico? Isso não existe. Existe o preguiçoso espiritual, que espera que tudo se faça sem ele tomar atitude. Esse também não vai ter como. Não vai ter como. É o preguiçoso espiritual. E tem aquele que sabe que está sendo enganado, mas não procura a verdade, porque ele quer aquele caminho. Sabe que está no caminho errado. Sabe que não está buscando o Senhor, porque os próprios frutos mostram. Os nossos frutos mostram quem somos. Não é o que falamos, são os nossos frutos. Jesus disse, pelos frutos eu conhecerei a árvore. É pelos frutos. Então agora é hora, amados. É não deixar para amanhã, chegar hoje, vou adorar a Deus. Eu vou adorar a Deus porque eu tenho a mesma natureza daquele que eu estou adorando. Eu vou orar em línguas porque eu quero aprender. Porque o Senhor enviou o Espírito Santo, o Espírito da verdade. É Ele quem me convence. Filme nenhum vai te convencer. Pregador nenhum vai te convencer. Quem te convence é o Espírito Santo. Lance mão dele. É Ele que te vai fazer corajoso. É Ele que te dá ânimo. É Ele que faz você não ter medo.
não são os pregadores, é o Espírito Santo. Os pregadores falam a verdade, nós aceitamos ou não. Os pregadores mostram a verdade. Os pregadores chamam para a comunhão. Mas quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Se você não lançar mão do Espírito Santo, se você não permitir que Ele te ensine, é porque você quer fazer do seu jeito, ou porque você tem preguiça, ou uma coisa ou outra. Não há outra resposta. Então, amados, como irmã em Cristo, como filha de Deus, como todos nós somos, nós precisamos nos posicionar mais. Nós precisamos buscar mais. Mas, principalmente, nós precisamos amar. Porque os nossos esposos, os nossos filhos, os nossos netos, sobrinhos, precisam da verdade. Somos nós que vamos mostrar os nossos frutos. Porque pregador, você pode ligar a televisão e tem muitas pregações. Mas testemunhos você vê dentro da tua casa. Quem sabe quem somos são aqueles que estão à nossa volta. Esses têm que chegar e falar: a minha mãe é do Senhor. A minha mãe tem fé. A minha mãe busca ao Senhor. Então eu vou seguir a minha mãe. O meu pai tem fé. O meu pai segue segundo a palavra de Deus. O meu pai não faz bobeiras. O meu pai é correto. Por isso eu vou seguir o meu pai. Nós somos os representantes de Deus nesse momento, aqui na terra. Somos nós. As pessoas têm que olhar para nós e querer a Cristo. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor. Lembre-se, quando você disser: Deus, Jesus, eu te amo, você tem a mesma natureza que Ele. Como um filho anseia por estar nos braços de uma mãe, somos nós assim com Deus. Amém, Pai? Nós te louvamos nessa noite, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor enviou o teu Filho amado Jesus Cristo, e por meio dele nós nos tornamos os teus filhos. Papai, papai, nós te amamos, papai. Papai, muito obrigada. Muito obrigada, porque o Senhor nos deu uma condição, Senhor, diferente de vivermos nesta terra. Muito obrigada, papai, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Porque como um pai amoroso, o Senhor está com os teus ouvidos atentos ao clamor, ao choro de cada um de nós. Obrigada porque o Senhor não nos abandona. Obrigada porque o Senhor escreveu uma história de vitória para cada um de nós. Eis-nos aqui, Pai. Digam comigo, eis-nos aqui, Senhor. Que sejamos filhos a quem o Senhor tem prazer em nossas vidas. Amém? Que tenhamos uma semana maravilhosa, como filhos legítimos do nosso Deus. Amém?